Ester. Capítulo 1. Nos dias de Assuero, isto é, o Assuero que reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, nos dias em que o rei Assuero ocupava o trono real na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e servos. Estavam presentes perante ele os comandantes militares da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias. E durante muitos dias, 180 dias, ele lhes mostrou as riquezas do seu glorioso reino, e a grandeza e o esplendor da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no pátio do jardim do seu palácio durante 7 dias a todos os que estavam na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor. Havia cortinas de linho, de algodão fino e de tecido azul, presas com cordões de tecido fino. Havia também cordões de lã roxa presos a argolas de prata, bem como colunas de mármore. E, sobre um piso de pórfiro, mármore branco, madrepérola e mármore negro, havia divãs de ouro e prata. O vinho era servido em cálices de ouro. Cada cálice era diferente do outro. O vinho do rei foi servido em grande quantidade, como só o rei tinha condições de fazer. Ninguém era obrigado a beber. Essa foi a regra seguida na ocasião, pois o rei havia decidido com os oficiais do seu palácio que cada um faria conforme lhe agradasse. A rainha Vasti também deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. No 7º dia, quando o coração do rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 oficiais da corte que eram assistentes pessoais do rei Assuero, que trouxessem à presença do rei a rainha Vasti, usando o turbante real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, pois ela era muito bela. Mas a rainha Vasti se recusava a obedecer à ordem do rei, transmitida pelos oficiais da corte. Em vista disso, o rei ficou muito irado e se acendeu o seu furor. Então o rei consultou os sábios que conheciam bem os precedentes legais, pois os assuntos do rei eram levados a todos os peritos em leis e causas jurídicas. Seus conselheiros mais próximos eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Esses 7 príncipes da Pérsia e da Média tinham acesso ao rei e ocupavam as posições mais elevadas no reino. O rei perguntou: Segundo a lei, o que se deve fazer com a rainha Vasti por ela não ter obedecido à ordem do rei Assuero, transmitida pelos oficiais da corte? Então Memucã respondeu perante o rei e os príncipes: Não foi apenas contra o rei que a rainha Vasti cometeu uma ofensa, mas também contra todos os príncipes e todos os povos das províncias do rei Assuero, pois todas as esposas ouvirão falar do que a rainha fez e desprezarão seus maridos, dizendo: O rei Assuero mandou trazer a rainha Vasti à presença dele, mas ela se recusou a ir. Nesse dia, todas as princesas da Pérsia e da Média que ficarem sabendo do que a rainha fez, falarão do mesmo modo com seus maridos, os príncipes do rei, e isso resultará em muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que se emita um decreto real em seu nome, e que seja registrado o seguinte nas leis da Pérsia e da Média, que não podem ser anuladas. Vasti nunca mais poderá comparecer perante o rei Assuero. Que o rei dê a posição dela de rainha a uma mulher melhor do que ela. E quando o decreto do rei for conhecido em todo o seu vasto reino, todas as esposas darão honra aos seus maridos, desde o maior até o menor. A proposta agradou ao rei e aos príncipes, de modo que o rei fez o que Memucã sugeriu. Assim o rei enviou cartas a todas as províncias reais, na escrita de cada província e na língua de cada povo, decretando que todo marido fosse senhor em sua casa, e que nela se falasse a língua nativa dele. Capítulo 2. Depois desses acontecimentos, quando o rei Assuero já havia se acalmado do seu furor,
Ele se lembrou do que Vasti havia feito e do que ele havia decidido contra ela. Então os assistentes pessoais do rei disseram: Sejam procuradas para o rei moças virgens e belas, que o rei designe representantes em todas as províncias do seu reino, para que tragam todas as moças virgens e belas à fortaleza de Suzã, a casa das mulheres. Elas ficarão aos cuidados de Hegai, eunuco do rei e responsável pelas mulheres, e receberão tratamentos de beleza. Então, a moça que mais agradar ao rei será rainha no lugar de Vasti. A sugestão agradou ao rei, e foi isso que ele fez. Havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, benjaminita. Ele tinha sido exilado de Jerusalém junto com o povo que foi deportado com Jeconias, rei de Judá, o qual foi levado para o exílio por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele criou Adassa, isto é, Ester, filha do seu tio paterno, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Ela era uma moça bonita e atraente, e Mordecai a havia adotado como filha, depois que o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem do rei e o seu decreto foram proclamados, e muitas moças foram trazidas à fortaleza de Suzã e deixadas aos cuidados de Hegai, Ester também foi levada à casa do rei e ficou aos cuidados de Hegai, o responsável pelas mulheres. A moça agradou a Hegai e ganhou o seu favor, e ele logo providenciou que ela recebesse tratamentos de beleza e alimentação especial, e designou-lhe 7 das melhores criadas da casa do rei. Além disso, transferiu tanto a ela como as criadas para o melhor lugar na casa das mulheres. Ester não falou nada sobre seu povo e seus parentes, pois Mordecai lhe havia ordenado que não comentasse isso com ninguém. Todos os dias Mordecai passava em frente ao pátio da casa das mulheres para saber como Ester estava e o que acontecia com ela. Antes de chegar a sua vez de se apresentar ao rei Assuero, toda moça recebia o tratamento de 12 meses prescrito para as mulheres. E o tratamento de beleza que elas tinham de fazer era o seguinte: 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo de bálsamo e outros óleos para tratamento de beleza. Então a moça estava pronta para se apresentar ao rei, e ela recebia tudo o que pedisse para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Ela entrava na casa do rei ao anoitecer, e na manhã seguinte ia para a segunda casa das mulheres, aos cuidados de Saasgás, eunuco do rei, responsável pelas concubinas. Ela não voltava mais à presença do rei, a menos que o rei se tivesse agradado especialmente dela e a mandasse chamar por nome. Quando chegou a sua vez de se apresentar ao rei, Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha tomado como filha, não solicitou nada além do que foi recomendado por Hegai, eunuco do rei e responsável pelas mulheres. Durante todo aquele tempo, Ester ganhava o favor de todos os que a viam. Ester foi levada ao rei Assuero na sua casa real no 10º mês, isto é, no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester mais do que a todas as outras mulheres, e ela ganhou seu favor e sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então ele colocou o turbante real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. O rei deu então um grande banquete, o banquete de Ester, a todos os seus príncipes e servos. Ele também concedeu anistia às províncias e distribuiu presentes conforme só o rei tinha condições de fazer. Quando virgens foram trazidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado no portão do rei. Ester não falava nada sobre seus parentes e seu povo, conforme Mordecai havia lhe orientado. Ester continuava a obedecer às instruções de Mordecai, assim como fazia quando estava aos cuidados dele. Naquele tempo, quando Mordecai se sentava no portão do rei, Bigtã e Teres, 2 oficiais da corte do rei, porteiros, ficaram furiosos e planejaram matar o rei Assuero. Mas Mordecai soube da trama e imediatamente informou a rainha Ester. Ela então contou isso ao rei em nome de Mordecai. O assunto foi investigado e comprovado, de modo que os 2 homens foram pendurados no madeiro, e tudo isso foi escrito perante o rei no livro dos registros históricos.